Olá, meu nome é Raoni Kuzma e seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do Beleza Antirracista, uma iniciativa da Aurolab com a Associação Brasileira de Cosmetologia, muito focado para estimular os tomadores de decisão do mercado a entenderem o antirracismo como um vetor de competitividade e não só com uma narrativa fofa, como muito se faz. E para essa conversa aqui que vai ser incrível, a gente tem a Manu e eu já vou passar a bola para ela. Minha amiga, conta pra gente quem que é você na fila do pão. Olá, é um prazer estar aqui, né? Eu sou Manu, publicitária, sou dona de uma agência de publicidade e, assim, eu trabalho muito com pautas raciais e é um prazer estar me comunicando aqui sobre isso. É muito importante a gente abordar esses temas porque a gente precisa falar para a sociedade. Não é só falar entre a gente, sabe? A gente tem que falar para todo mundo entender a nossa voz, o que a gente precisa conversar. Perfeito! Então vamos lá. E para começar nossas perguntas, Manu, a gente tem duas bases meio padrão aqui, que é, primeiro, o que é beleza para você e se você se sente representada pelo mercado de beleza. Assim, o que é beleza para mim é algo bem um pouco fora da caixa, porque eu não penso na beleza como algo superficial, sabe? A beleza para mim é algo de dentro para fora. Eu evito muito o julgamento, aquele primeiro julgamento que a gente tem quando a gente olha as pessoas, sabe? Eu evito muito isso. Então eu prefiro que a pessoa primeiro abra a boca, comece a conversar comigo, aí depois eu vou falar, pô, você é lindo. É aquela beleza, sabe? De dentro para fora, que não é só o visual que conta, sabe? Pelo menos para mim é isso. Mas assim, em relação à representatividade, em relação à beleza e cosmético e essa cultura da indústria, né, de beleza, eu me sinto representada parcialmente. Até porque eu me vejo como uma pessoa um pouco fora da caixa, principalmente nesse quesito de não achar tão importante o visual, sabe? O visual, digamos assim, que é algo é vingativo, sim, com certeza. A gente precisa estar apresentável e tal, mas só que esse não é um ponto mais importante. Eu gosto de entender que a beleza é algo para a gente refletir. O que é bonito para você e o que é bonito para mim. A gente pensa que a beleza literalmente é algo que foi uma construção da sociedade. Se a gente for literalmente colocar em um quesito racial, sobre cor, pele, a gente vê que há muito tempo a beleza negra não existia assim. Não era mostrada para as pessoas, sabe? Porque as pessoas achavam, tipo assim, poxa, não é bonito isso. Os lábios carnudos, né? O cabelo crespo. E eu digo para você isso porque eu tive que passar por esse processo da aceitação da beleza, sabe? É, ainda bem que hoje em dia, se você for ver as meninas adolescentes, elas já se veem mais representadas, e elas conseguem dizer o quanto elas são bonitas. Mas eu, na idade de adolescente, eu não achava isso. Teve um ponto muito importante, né, que aconteceu na minha vida, que eu estava indo para a escola. E aí eu não queria ir para a escola. Eu falei, meu pai, eu não quero ir estudar, porque o meu cabelo não é bonito. O meu cabelo não é igual ao das meninas, sabe? E eu sempre usei trança tal. Então, assim, a trança era sempre um formato para esconder o meu cabelo natural. Meu cabelo é o 4C crespíssimo. Sabe aquele cabelo armado? É o meu tipo de cabelo. Eu cheguei assim, eu não quero ir. Eu não me sinto confortável em ser diferente. Então, a partir daquele momento ali, foi um ponto de mudança na minha vida. Eu nunca vou me esquecer. Meu pai pegou e falou assim pra mim: você é bonita do jeito que você é. O seu cabelo é igual ao meu. Olha como a gente é, sabe? Então, eu conversei ali com ele. Ali foi literalmente o meu ponto de partida para entender o que é beleza e representatividade. Acredite, foi meu pai que fez isso. Então, assim, isso é muito importante. Por isso que eu falo que beleza é um significado interno para fora. Porque, principalmente de mulheres pretas, a gente tem que construir isso aos poucos. Não é fácil você sair na rua com seu cabelo natural. Quando eu sempre usei trança, né? Como eu falei aqui, era uma forma de esconder. Eu não conseguia sair de casa com meu cabelo natural. Eu ficava literalmente mais de 24 horas
dentro de casa para fazer a transição de tirar a trança, lavar o cabelo, hidratar, e para no segundo, terceiro dia colocar a trança. Eu ficava dentro de casa presa porque eu me sentia bonita com o cabelo natural. E isso é muito comum, era muito comum. Era muito comum mesmo, porque era uma vergonha você sair com o cabelo. E aí também, e depois desse momento de transição, de que eu entendi que eu sou perfeita do jeito que eu sou, teve uma parte que foi marcante também. Eu tinha tirado as tranças, e aí eu deixei meu cabelo todo armado. Mas pense no black armado. Foi o que eu coloquei. Aí assim que eu saí da rua, sério mesmo, na escada, assim que eu saí, aí uma pessoa conhecida falou assim: Você vai sair com esse cabelo? Cara, essa Hum, frase entrou na minha mente pra nunca mais sair. Você vai sair com esse cabelo? Mas assim, eu já passei por aquele processo de aceitação. A minha resposta foi: Sim, eu vou sair com esse cabelo. Porque ele é o meu cabelo, você quer que eu saia com o quê? Não faz sentido eu sair com uma outra coisa. Não faz sentido eu ter que me mudar, me moldar para sair de casa, sabe? Então, quando a gente fala de cosméticos e de beleza, a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Em saber como a gente vai tratar as pessoas. Por exemplo, mesmo em questão de maquiagem, daquela beleza natural. Hoje em dia a gente vê bastante a redução do peso da maquiagem nos rostos, para não ser aquela coisa tão forçada. E eu não saía de casa também sem base, sem maquiagem, porque a gente precisava se impor, a gente precisava dizer que está bonita para o mundo. E aí, por exemplo, nesse momento de pandemia, que a gente ficou muito tempo dentro de casa, eu comecei a evitar usar maquiagem base pesada. A minha pele começou a melhorar, sabe? Eu assim, poxa, menos espinha, menos isso, menos oleosidade. Eu comecei a sair mais com aquela carga de maquiagem exagerada e tal. Então, assim, a gente tem vários perfis de modelos de beleza. Não é que um tá certo e o outro tá errado. É você entender o que é beleza para aquele ser humano. E quando a gente fala da beleza da mulher negra, é um contexto bastante delicado, porque existem várias vivências, existem várias gerações. É muito difícil você ver uma geração antiga que ame o seu cabelo natural. É muito difícil. Então, assim, é sobre isso, sabe? É um contexto muito complexo. eu queria pegar um ponto que você colocou e até pegar um pouco da tua experiência como agência, que eu acho muito importante dessas relações do que são muitos contextos, né? E são complexos. Talvez um mais que o outro, mas todos são muito complexos. E uma das coisas que a gente vê muito, principalmente em briefing de mercado, quando a gente vai trabalhar algum tipo de estratégia, é a superficialidade das personas, né? E não só na superficialidade, mas eu sempre trabalho bastante com o mercado, tem aquela coisa que parece que a persona acordou feliz, descobriu aquela marca e falou: Nossa, que bom que você existe, porque agora eu sou feliz, agora a missão da minha vida se realizou. E esquece que tem uma pessoa do lado com histórias que, né, quem criou a persona muitas vezes não faz a mais pálida ideia. Queria ouvir um pouquinho da tua visão da importância da persona adequada para a gente criar todo um fluxo, né, de estratégia de marca, projeto, produto, inovação, comunicação que seja adequado para aquele perfil. E não como dar uma de ONG e querer salvar a sociedade em geral. Pronto, vamos lá. Quando a gente fala sobre persona, a gente tem que entender todo um contexto. É óbvio que a empresa ela precisa de um público, sabe? Ela tem aquele produto, ela precisa vender, mas assim, a gente tem uma quantidade de pessoas diversas. Se a gente for ver, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem praticamente 57% da população preta e parda. Mas será que as pessoas da empresa ela é para esse público, é para essa pessoa, sabe? Eu vejo muito que o público negro ele é nichado, é como se fosse algo gourmetizado, é como se fosse, sabe, aquele nicho, mas só que a gente não pode ser nicho, porque a gente é a maioria, entendeu? Mas assim, a gente também não pode vender para o público negro como se ele fosse um só. Existem várias pessoas dentro dessa comunidade, sabe?
A gente tem vários perfis diferentes. Então, se a gente tem, por exemplo, a mulher preta, tem várias pessoas de mulheres pretas. Eu fico até mesmo pensando assim, quando as pessoas, as empresas, no caso, procuram histórias quando tem aquela data comemorativa, vamos lá, novembro, Dia da Consciência Negra, a gente precisa de histórias. Eles sempre procuram as mesmas histórias, sabe? Aquele mesmo bate-papo de superação e tal, que não sei o quê. Mas assim, gente, existem outras histórias. A gente tem uma população totalmente diversa, a gente está no Brasil. Literalmente, eu tô aqui na Bahia, Salvador, sabe? Se eu for na Barra, é uma mulher, é um perfil. Se eu for em Lauro de Freitas, é outro perfil. E as empresas elas precisam estar dentro das comunidades. E isso é possível, sabe? Você não tem como entender o seu público se você não conversa com ele. Recentemente, até mesmo na política, a gente viu que uma pessoa, não preciso nem citar nomes aqui, falou assim: eu não encontrei pessoas pretas para tal cargo. Eu falo assim, pô, você está dentro da comunidade? É claro que você não vai encontrar porque você não está dentro da comunidade. Então é você estar dentro de espaços, entender quem são essas pessoas, como essas pessoas pensam, se comunicam, se vestem, sabe? Como é que elas entendem, falando de beleza aqui, né? O que é uma beleza dentro da comunidade? Às vezes, tipo assim, eu vejo a beleza feminina dentro da comunidade é totalmente diferente do que tá na propaganda, entendeu? Então, assim, é até benéfico para a empresa fazer essa pesquisa, porque não é nem custo, é literalmente investimento, porque a população negra, ela compra muito, sabe? Então, assim, é o black money, tem muito, tem muito. Então, as empresas precisam aproveitar isso, sabe? Então, se você for investir em uma pesquisa, em equipe que está lá dentro da comunidade, você vai ter um perfil ideal de venda e a galera vai comprar. A galera tem dinheiro para comprar, sabe? Nós somos potenciais clientes. Então, tem que se colocar no lugar. Obviamente que não é. Eu falo assim, não é possível você literalmente se colocar no lugar do outro. Porque a gente sabe, né? Se colocar no lugar do outro é muito difícil você entender as dores. Você só sabe a dor se você passa por aquilo. E, infelizmente, nem todo mundo vai passar as nossas dores, sabe? Por exemplo, eu contei aqui a minha história sobre o meu processo de aceitação do meu cabelo. Infelizmente, as pessoas que não têm as mesmas características que eu não vão passar por esse processo. Então, só eu sei o que é essa dor, sabe? É uma conversa entre nós que a gente vê a gente vê frequência de, tipo assim, de identificação entre nós. Mas se for fora da caixa, você não vai encontrar essa identificação. Mas só que as pessoas que estão lá no topo, elas precisam entender que existe diferença. Então, como é que faz isso? Pesquisando, está dentro da comunidade. Mano, você tocou num ponto que eu acho incrível e eu queria aproveitar um pouquinho mais da tua visão de persona, porque você está dando uma aula muito bacana e muito prática. Quando você desenvolve uma persona, qual que é o valor do território, como, da comunidade, do contexto, do repertório, para que a persona tenha um fim específico e ela gere algum resultado específico? Como é que funciona essa construção de persona? E até eu te pedi essa gentileza pelo seguinte: uma das coisas que a gente percebe bastante é a generalidade, como você comentou, né, é o reduzir a complexidade a um nível burro para tratar a maioria da população brasileira dentro de um perfil específico. Né? Então, eu queria ouvir um pouco dessa relação, porque eu acho que é muito importante para quem está ouvindo pegar essa relação de, cara, cada, cada comunidade tem uma cultura, cada cultura é desenvolvida por um valor, um repertório, e é aí que estão as histórias singulares para a gente fazer as coisas voarem. Pode ser difícil uma empresa realmente fazer uma pesquisa desse nível grande, sabe? Mas assim, tem essa possibilidade, porque vamos lá. Se eu for construir uma persona hoje para cosméticos e na Bahia, Salvador, a gente tem que ter uma pesquisa ampla. Por quê? Salvador é uma cidade muito diversa. Se você for ver, existe realmente muitos perfis. E você pode criar dois, três, quatro tipos de persona que vai chegar em um final que você pode vender o seu produto.
Não é só cor, idade e sexo. Não é só sobre isso, esses três pontos, entendeu? Você tem que saber sobre os ideais, sobre aquela vivência daquela pessoa, entendeu? Então, assim, eu sou literalmente uma persona para um X, mas só que eu não me vejo como persona na maioria das empresas, entendeu? Então, é sobre, literalmente, você chegar, bater um papo assim, como a gente está batendo aqui, o que é que você vê? Qual é a sua visão? Quais são os seus ideais? Quais são os seus valores? Qual é a sua rotina? Tudo isso vai influenciar. É você pegar uma quantidade de pessoas que vai fazer você criar uma persona, sabe? Não é só uma ou duas. Tem que literalmente investir em pesquisa. E a pesquisa que vai saber, vai fazer com que você saiba os caminhos a ser seguidos, entendeu? Perfeito. Não, e é muito legal, porque queria até aproveitar um pouco da tua experiência com social media, porque a gente está falando de formação de autoridade, e a autoridade se forma na base de coerência, né? E a coerência tem uma ponta ali entre DNA de marca e as dinâmicas de persona, né? E aí eu queria te perguntar quão frágil uma marca é, principalmente entendendo nesse tempo de difusão épica e maluca no ambiente digital, e todo mundo acha que tudo é digital também, tem esse acho que é um ponto que também é muito esquisito, mas quão frágil é a autoridade de uma empresa, ou se é possível se construir uma autoridade sem essa clareza que você trouxe? Vamos lá. Na rede social, a gente tem que trabalhar principalmente se você não definir um objetivo, você não sabe como conversar. É a mesma coisa, a gente está falando aqui português, a gente tem como conversar, a gente tem como se falar, sabe? Mas se eu quero me comunicar com uma pessoa que fala alemão e eu não sei falar alemão, não tem como. Então, assim, é por isso que a gente precisa entender como é que é o sentimento da outra pessoa. A gente vende não só o produto, a gente vende sentimento, a gente vende história. Então é tudo por trás. Uma marca, ela não é só aquele produto. Então por que, que você vai comprar de mim e não do outro? Entendeu? Então você precisa entender qual é o sentimento daquela pessoa, a raiz, como ela fala, até isso mesmo, até a linguagem. Às vezes, uma linguagem muito formal não casa com alguém que é da comunidade. Você precisa estar ali falando, entender como é que funciona. Porque você faz o quê? Um atendimento personalizado. E para um atendimento personalizado, você precisa conhecer com o que você está falando. É como se fosse um papo íntimo. Hoje, a gente, quando se trata de marketing, a gente não fala para todo mundo, a gente fala para uma pessoa. Não é isso? Então, a gente quer personalidade. Eu não quero ser tratada como qualquer pessoa. Eu quero ser tratada como Manuela, eu, cliente Manuela. Então, isso é em todos os setores, no setor digital, no off, independente. Obviamente que no digital a gente tem a facilidade maior de comunicação, até porque a gente pode falar com alguém de vários lugares em um só meio, e a gente consegue ter uma visão mais aberta do mundo, né? Então, a gente, né, por exemplo, uma pesquisa, a gente pode fazer uma pesquisa digital. Não é tão difícil assim você fazer uma pesquisa nesse quesito, se a gente for parar para pensar. O digital vem para ajudar. Então, a gente pode fazer uma pesquisa no digital. A gente pode dar acessibilidade para as pessoas, né? Para dar voz, dar vez, né? Então, assim, precisa pesquisar, precisa entender os sentimentos para poder solucionar os problemas. Ou seja, reduzir complexidade é se dar um ato e se dar tipo, literalmente aquela coisa, eu sou burro e ponto. Porque se perde a oportunidade, acho que é muito disso, né? Tirar esse viés puramente pseudo-social, que muito se tem, cara, enxerga, é negócio, mas para negócio precisa fazer a lição de casa, Sim, né? com certeza. Perfeito. E minha amiga, caminhando para o final da nossa entrevista, com muito pesar que tá uma aula muito incrível e realmente espero que muitos te escutem, porque é o óbvio que precisa ser dito e o óbvio que precisa ser praticado, né? Isso é Sim, muito com importante. certeza. Que eu queria te pedir duas gentilezas. Primeiro, assim, que puxão de orelha você daria para algum tomador de decisão que estivesse ouvindo essa nossa conversa e falasse: ah,
puta frescura isso. Cara, acha um aplicativo de fazedor de persona que vai dar bom e se resolve e tá pronto. E que dica você daria para alguém que fala, cara, legal, eu quero ser a Manu quando eu crescer porque eu entendi esse processo e eu quero começar a praticar? Vamos lá, eu acho que o principal puxão de orelha é sair do comodismo, sabe? É tentar realmente pensar fora da caixa, porque não é difícil a gente construir um ambiente que seja bom para todo mundo, sabe? Não é difícil fazer isso. É só você literalmente, poxa, vamos trabalhar? Vamos fazer o que é certo, vamos tentar modificar isso, porque assim, como a gente conversou no início, né? Somos a maior parte da população e é inadmissível que não trate a gente com naturalidade. Eu vou citar aqui um filme que eu assisti ontem, acho que foi, o nome dele é Meu Mundo, tá na Disney, mais ou menos isso. E foi a primeira vez que eu senti naturalidade na diversidade. Então, teve no filme uma relação interracial, um homem branco com uma mulher negra, com um filho, né, de cor também. E, tipo assim, a gente tratava, o filme tratava de várias coisas. Falava sobre a questão LGBT, falava sobre racismo, falava de tanta coisa dentro do filme, mas só que foi de forma natural. O adolescente ele falou que gostava de um menino, então não teve aquele susto, nossa, você é gay ou, né? Não teve aquele susto, trata como naturalidade. Então a gente tem que tratar a diversidade com naturalidade. Eu acho que esse é o ponto. Em todos os quesitos, sabe? Porque a gente fala aqui da questão racial, mas a gente tem tantos assuntos que precisamos debater, sabe? A gente tem vários tipos de preconceito, e assim, somos diversos e a gente precisa de voz, a gente precisa de espaço. E o puxão de orelha é dê espaço para a gente falar. Porque também não adianta só a gente falar entre nós, sabe? Aqui é nós por nós, mas a gente precisa de outros cantos, de outros espaços. Está tendo, sim, mas a gente precisa de mais ainda. E o que, é que a gente pode falar para, tipo assim, poxa, Manu, eu gostaria de ser você quando eu crescer? Eu acho que ocupe espaço, não tenha medo, sabe? Não ter medo de ser você, ser quem você é. Porque assim, hoje, eu juro para você que eu não tenho medo de ser quem eu sou, mas eu já tive, sabe? Já tive medo de falar, eu já tive medo de ser quem eu sou. Então, assim, não tenha medo, acho que é o ideal, o principal, para você poder realizar os seus sonhos, as suas metas e objetivos e afins. E aí, meu amigo, eu queria te fazer uma última pergunta, porque de fato é uma jornada incrível você é um grande exemplo, uma grande referência. É, por que você é o orgulho dos seus ancestrais? Vamos lá. Eu acredito que eu sou orgulho pelo fato de ser, sabe? Só de ser e sentir. Porque quando a gente tem sentimento e a gente é aquela pessoa que mostra isso, a gente está sendo verdadeiro, a gente tá sendo real, sabe? Eu acho que isso é o principal, você ser real, você ser você. Então, a magia do ser humano é ser você. Todos nós somos diferentes. Então, quando você, digamos que pelo na minha área, né, de comunicação e marketing, o ideal de uma empresa é a originalidade. E todos nós somos originais, porque não existe ninguém igual a gente. Então, assim, eu acho que tenho orgulho, porque eu literalmente sou quem eu sou, sabe? Não tenho medo disso. Então, acredito que é isso, a originalidade e não ter medo de ser feliz nisso. Perfeito. Meu amigo, eu queria te agradecer um monte, porque foi incrível. Espero que você tenha gostado também, porque a gente adorou. Eu também curti bastante e eu espero que essa conversa chegue em pontos de outras pessoas, sabe? Que não seja só dentro da nossa comunidade, que chegue no ouvido de outras pessoas, de pessoas que tenham o poder de dizer, vamos tentar mudar aqui. Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa colocar a partir de hoje aí, que aí já deveria ter colocado há muito tempo,
mas apesar de ter muitas mudanças, a gente precisa ainda melhorar, com certeza. Perfeito, perfeito. E esse é o caminho. E vamos junto. Sim, com certeza. E obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui, com certeza. Ah, meu amigo, eu que agradeço, foi uma honra pra gente. Muito obrigado, viu, Manu? E obrigado a você também que ficou até o fim dessa entrevista. E muito em breve, mais entrevistas incríveis como essa pra vocês. Até já!